Olá, me chamo Mariana Mello e sou estudante de Engenharia de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB. Nesse vídeo, vamos estudar os conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos, com foco na viscosidade. Ao longo da apresentação, vocês vão entender o que é um fluido, como ele se comporta, quais leis descrevem esse comportamento e, principalmente, onde isso acontece na prática, desde situações simples do dia a dia até aplicações importantes na engenharia. A ideia aqui não é só aprender fórmulas, mas realmente fazer você entender o que está acontecendo fisicamente com o fluido. Primeiro, vamos definir o que é um fluido. Um fluido é qualquer substância que sofre deformação contínua quando submetida a uma força tangencial, ou seja, uma força paralela à sua superfície. Isso significa que ele não consegue resistir a esse tipo de força. Diferente de um sólido que tenta manter a sua forma, o fluido simplesmente começa a escoar. E o mais importante, ele não para de se deformar enquanto a força estiver sendo aplicada. Durante essa apresentação, nós utilizaremos muito o símbolo tal para representar a tensão de cisalhamento, que é a força dividida pela área. Então, sempre que o tal for diferente de zero, ou seja, sempre que existir uma força, o fluido vai continuar se deformando infinitamente. Analisando um pouco sobre a diferença de um sólido para um fluido, podemos entender que a principal diferença entre eles está no comportamento ao longo do tempo. Um sólido sofre uma deformação limitada. Ele muda de forma até certo ponto, depois para. Já o fluido não. Ele não tem esse limite, ele continua se deformando enquanto houver força aplicada. Por isso, dizemos que ele escoa. Fazendo uma análise mais aprofundada com relação à diferença no comportamento mecânico de um sólido para o fluido, podemos analisar que no sólido podemos dizer que a tensão de cisalhamento tal é proporcional à deformação gama. Já no fluido, a tensão tal é proporcional à taxa de deformação, que é a variação da deformação ao longo do tempo, descrita como d gama por dt. Isso mostra que o fluido depende do tempo para descrever seu comportamento. Dando uma ênfase às classificações dos fluidos, nós podemos dizer que eles podem ser tanto líquidos como gasosos. Os líquidos têm volume praticamente constante e são pouco compressíveis. Já os gases podem ser comprimidos com facilidade. Isso influencia diretamente o comportamento deles em sistemas reais. O coeficiente beta mede essa compressibilidade. Ele indica quanto o volume muda quando aplicamos pressão. Quanto maior o beta, mais fácil é comprimir o líquido, o fluido. A viscosidade é uma das propriedades mais importantes dos fluidos. Ela representa a resistência ao escoamento, ou seja, o quanto o fluido dificulta o próprio movimento. Quanto maior a viscosidade, mais difícil o fluido escoa. Um exemplo, a água tem baixa viscosidade e escoa facilmente. Já o mel tem alta viscosidade e escoa lentamente. Explicando a fórmula, μ é igual a tensão tal dividida pelo gradiente de velocidade du dy, ou seja, ela relaciona a força interna com a variação de velocidade entre as camadas. Observando um pouco a questão velocidade dos fluidos, quando um fluido escoa, ele não se move como um bloco, ele se organiza em camadas, e cada camada pode ter uma velocidade diferente.
Essa diferença de velocidade entre as camadas é chamada de gradiente de velocidade, ou seja, du, dy representa exatamente isso, como a velocidade muda ao longo da posição dentro do fluido. Uma relação fundamental do escoamento é a lei da viscosidade de Newton. Ela se apresenta desta forma. Ela diz que a tensão de cisalhamento tal é igual à viscosidade multiplicada pelo gradiente de velocidade du dy. Isso significa o quê? Que quanto maior a viscosidade ou maior a diferença de velocidade entre as camadas, maior será a resistência interna do fluido. A viscosidade, ela é dividida em dois tipos, dinâmica e cinemática. Em fluidos, a viscosidade cinemática leva em consideração a densidade do fluido. Ela é muito usada em aplicações práticas. Como podemos observar, nu é igual a mi dividido por rho, ou seja, além da resistência ao escoamento, também consideramos a massa do fluido. Fluidos newtonianos. Fluidos newtonianos têm viscosidade constante, ou seja, um comportamento linear. Isso significa que, independente da força aplicada, o comportamento não muda. Alguns exemplos de fluidos newtonianos é a água, o ar ou o óleo simples. Se formos observar o gráfico desse fluido, podemos ver que é uma linha reta. Isso mostra que a relação entre tensão e deformação é exatamente linear. Já os fluidos não newtonianos possuem um comportamento não linear. Eles têm um comportamento mais complexo porque a viscosidade deles varia dependendo da força aplicada. Como pode ser observado, a fórmula já varia. Já é agregado K, que é uma constante do fluido, e N, que é o índice de comportamento. Fluidos pseudoplásticos. Os fluidos pseudoplásticos têm essa característica de afinamento por cisalhamento. O que isso significa? Significa que a viscosidade diminui quando aumentamos a força. Ou seja, quanto mais você mexe, mais fácil ele escoa. Um exemplo clássico é o ketchup. Quando ele está parado, parece grosso e não sai da embalagem. Mas quando você agita ou aperta, ele fica mais líquido e escoa facilmente. Outro exemplo é a pasta de dente. Ela só sai quando aplicamos uma força e ao sair se torna mais fluida. O shampoo também funciona assim. Parado, ele é mais espesso, mas ao espalhar fica mais leve. Isso acontece porque as estruturas internas do fluido se alinham com o movimento, reduzindo a resistência. Já nos fluidos dilatantes, acontece exatamente o oposto. Acontece o espessamento por cisalhamento. Quanto mais força você aplica, mais resistente ele fica. O exemplo mais conhecido é a mistura de água com amido, também conhecido como oblque. Se você bate nela rapidamente, ela fica dura, mais um sólido, mas se mexe devagar, ela se comporta como líquido. Isso acontece porque as partículas se compactam quando submetidas às forças rápidas. Os fluidos tipo Bingham precisam de uma força mínima para começar a escoar. Antes disso, eles se comportam como um sólido.
Exemplos incluem pasta de dente, lama e alguns tipos de tinta. Só depois de aplicar uma tensão mínima, chamada de tal zero, que é expressa nessa fórmula aqui inicialmente, é que o fluido começa a escoar. A reologia é a área que estuda como os materiais se deformam e escoam quando submetidos a forças. Ou seja, totalmente envolvida com o conteúdo de viscosidade também. Ou seja, ela vai além de uma simples análise de viscosidade, ela analisa o comportamento mais complexo, como os fluidos não newtonianos que vimos. A reologia também considera fatores como tempo, temperatura e estrutura interna do material, ou seja, ela permite entender como os materiais reais se comportam, não apenas modelos ideais. A grande importância da reologia está em sua aplicação. Ela está ligada a vários segmentos da indústria. Além de alimentos cosméticos, ela se aplica principalmente na engenharia. Ela é extremamente importante porque ela define a textura de produtos como iogurte, sorvete e molhos. Na indústria de cosméticos, ela influencia como cremes e shampoos se espalham. Na medicina, é usada para estudar o fluxo do sangue, que é fluido não newtoniano. Ou seja, entender reologia permite controlar e melhorar produtos e processos. Uso prático de viscosidade e suas aplicações na engenharia. Esse conceito é bastante fundamental na engenharia porque ele se aplica no transporte de fluidos em tubulações. A viscosidade influencia diretamente a perda de energia. Quanto mais viscoso o fluido, mais difícil é de bombeá-lo. Na lubrificação de máquinas, escolher a viscosidade correta é essencial para evitar desgaste e garantir a eficiência. Além disso, em processos industriais como mistura e agitação, conhecer o comportamento do fluido evita erros de projeto, ou seja, esses conceitos impactam diretamente na eficiência, no custo e na segurança da produção. Revisamos o que vimos. Sabemos que um fluido escoa. A viscosidade nesse sistema é a resistência. Nós temos tipos de fluidos newtonianos e não newtonianos e suas aplicações não só na engenharia, como na reologia e como isso influencia na eficiência dos processos atualmente. Obrigada por assistir, espero que a apresentação tenha ajudado a entender de forma clara e completa o conceito fundamental de mecânica dos fluidos. Até a próxima.